Senhor Jesus, a todos os irmãos de todo o Brasil, no ar, o Amém. canal Atos 2:38. Já vamos começar com a oração da missionária Rosa Maria, direto da Bahia. Pode orar, Amém. irmã, em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus a todos, vamos orar. Eterno e soberano Deus, Pai amado e querido, Deus maravilhoso, nesse momento, Aleluia. meu Pai, estamos na tua santíssima e preciosa presença. Queremos te agradecer por essa rica oportunidade, Pai. Queremos, meu Deus, te pedir em nome de Jesus, abençoa, Pai, o teu filho que está na frente desse trabalho, todas as pessoas que entraram nessa live, Pai, vai de encontro a cada um. Aleluia, glória a Deus, Cada um aleluia. com as mãos, visita o coração, vai dando graça, sabedoria, vai restaurando as forças. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ensina, meu Deus, a ser melhor a cada dia. Segura em nossas mãos, firma nossos pés na rocha, para que nós possamos continuar firme na tua presença, perseverando, buscando cada dia mais e mais nos aproximarmos da graça do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos por essa rica oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, muito obrigado, irmã Rosa Maria. Já começamos a saudação para todos os irmãos do Brasil. Eu começo a saudação saudando o nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Souza, que está ali na Rua Águia 1024, em Araucária, Paraná, aqui na região metropolitana de Curitiba, né? Então, saudar o pastor José Carlos, também o vice-presidente também, pastor Luiz Carlos, e as missionárias Irene e a irmã Ana. Também quero saudar a missionária Juvelina, missionária Rosa Maria, que está no ar agora conosco. Amém. E é um prazer, irmã Rosa Maria, estar com a senhora aqui, contemplando a senhora pelo computador. E a senhora já disse oi aí pelo chat também, né? E também quero saudar os irmãos que estão no TikTok e no YouTube. Glória a Deus, aleluia. Então, quero saudar também nesta noite, na cidade de Ponta Grossa, o nosso presbítero, filho do pastor Márcio Pompeu, amém? O nosso presbítero, homem de Deus, missionária Silmara, e o presbítero Adalto Pompeu, que está ali responsável pela obra na região de Ponta Grossa, Paraná, aqui a 100 quilômetros de Curitiba, e pelos Campos Gerais, daquela região ali, onde tem Vila Velha, Guarapuava, muitas cidades grandes do Paraná estão ali na responsabilidade do presbítero Adalto aqui no Paraná. Glória a Deus, aleluia. Também quero saudar nesta noite, na cidade de Imperatriz do Maranhão, pastor Enilton Alves, presidente estadual da Igreja Pentecostal Unicista do Brasil, na região do Maranhão, ali na cidade de Imperatriz do Maranhão, onde agora, dia 14, 15 e 16, acontecerá o 3º Congresso Nacional de Missões, com a presença confirmada do pastor presidente José Carlos de Souza e também do vice-presidente Luiz Carlos Fagundes. E nós também estaremos lá para servir os irmãos, abençoar os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero mandar lembrança, pastor Enilton Alves, e também a missionária Francisca. Uma Francisca também é uma mulher que ama falar da palavra de Deus, ama de pregar o evangelho, e está toda empolgada e não vê a hora de começar esses 3 dias de festa da missão desta Congresso Nacional de Missões em Imperatriz do Maranhão. Nós também estamos bastante ansiosos para chegar essa hora, abraçar os irmãos e sentir a presença de Deus naquele lugar abençoado, com o povo hospitaleiro, que é o povo do norte e do nordeste do Brasil. Amém? Glória a Deus. Amém. Pode falar, irmã Rosa Maria. Vai ser bem esse congresso, hein, pastor? Vai, em nome do Senhor Jesus, irmã, vai orando, o crente vai orando, Jesus vai operando sinais de maravilha. Já haverá, a última vez que estive lá, segundo o pastor Enilton, diz que houve uma explosão de milagres. Que haja desta maneira, amém, que haja novamente a presença de Deus, porque quem faz milagres não é o ser humano, mas é Deus que age segundo a fé de cada um
para abençoar a vida de cada um que necessita. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém. É a palavra de Deus que edifica a nossa fé. Missionária Rosa Maria, a senhora está em qual cidade da Bahia mesmo aí? Jacobina, Chapada Diamantina. Chapada Diamantina. Olha onde nós fomos parar, né? Nós É, estávamos em São Paulo, foi para lá, perdeu seu pai, meus pêsames, que Deus te abençoe e te obrigado. console, e que a irmã continue animada para fazer a obra de Deus, que nada impeça a irmã de continuar esta grande obra que Deus tem na sua vida. Uma Amém. grande obra que Deus tem na sua vida. E, irmã Rosa Maria, como é que a senhora nos encontrou no canal aqui? Conta a história da senhora conhecer a gente e ouvir a palavra de Deus. O que levou a senhora a ter essa comunhão conosco tão gostosa, que nós estamos tão felizes com isso? Então, pastor, eu estava aqui na Bahia, fiquei 6 anos, fui para São Paulo em dezembro passado. E assim, eu olhando no YouTube, né? Eu sempre gosto de dar uma olhada assim nas pregações, essas coisas. E umas 2 vezes eu passei e vi o pastor, o canal do pastor. Glória a Deus. Passei assim, mas não, né, deixou uma olhada, enfim. Mas aí eu tava muito fraca, né? Porque aqui na Bahia eu congreguei numa igreja, tinha muitos carros lá, muita coisa. E de repente eu saí, vim para cá ficar com minha mãe, para o interiorzinho mais aqui. E aqui tinha pouca atividade aqui na igreja. Eu tava me sentindo um pouco fraca, né? Desestimulada. Mas enfim, aí fui embora. Aí um dia eu cliquei lá. Falei, deixa eu assistir a pregação do pastor. E aí, assisti, né? Deus falou comigo. Que nem eu falei, já deu testemunho que eu estava passando por um período assim de estava sentindo muita tontura, me sentindo muito mal. E ali eu comecei a acompanhar a pregação do pastor, as orações, colocar um copo de água. E aí Deus me libertou dessa tontura, né? Graças a Deus. E aí eu continuei, né? Porque eu vi sinceridade, né? Na pregação do pastor, na forma de trabalhar, e o pastor começou a falar da igreja. Às vezes aos sábados também eu acompanho aos sábados o culto, né? Amém. E aí eu fui pegando esse amor pelos irmãos, né? Pelo trabalho, pelo canal. E aí fiquei assim, meu horário eu já li. Já vou logo ver. Às vezes eu estou na igreja, chego um pouco mais tarde. Hoje eu estava na igreja, hoje eu, pela misericórdia do Senhor, que trouxe a palavra, é um culto de ciclo de oração aqui, né? Aí cheguei, já fui lá no grupo, eu vi lá, né, a chamada lá do pastor. Falei, eu quero participar. Irmã missionária, a irmã Débora Cândida está pedindo oração pela família dela, irmão Mateus e a Ana disse oi. Amém. A irmã Sandra Andrade, que é da casa, né, também está nos mandando mensagem aqui, dando glória a Deus, dando boa noite, e todos são bem-vindos em nome de Jesus. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá um joinha, compartilhe, porque nossa missão é pregar o Evangelho. Muitas pessoas agora estão chorando, usando máscara de alegria, mas por dentro é uma tristeza. E a nossa missão é levar a luz de Deus a essas pessoas que não têm, até humildade eles não têm para ouvir a palavra de Deus. Mas de repente no celular ali, ele pode ouvir uma palavra e dizer, poxa, Deus existe. E se Deus existe, eu tenho esperança, né? Inclusive hoje eu estava andando no carro e eu pensei assim, a internet está fazendo uma profecia, está cumprindo uma profecia, abreviando os tempos. Hoje nós conseguimos chegar praticamente no mundo inteiro, levando a palavra pela internet, né? O que você acha? Sim, eu acho importante esse canal, né, pastor? Infelizmente, às vezes é triste a gente saber que muitos não usam de forma para isso, né? Para pregar a palavra, para levar o bem, as boas novas, né? Mas, graças a Deus, esse canal tem sido uma bênção e eu creio que onde ele chega, algo acontece, porque a palavra do Senhor não volta vazia, né? É como eu digo, a pessoa pode ouvir a palavra no momento, às vezes ela nem aceita, mas em algum momento ela vai lembrar dessa palavra e vai dar frutos, né? Sabe, irmã, eu preguei para algumas pessoas lá na cidade de Londrina, passaram tempos e tempos, passaram 10 anos, e eu encontrei pessoas que já eram pastores,
após ouvir a pregação do Evangelho através da minha vida. Naquela época não havia internet, não havia nada, mas eu estava testemunhando de Jesus no trabalho, né? E eu encontrava as pessoas e falava, puxa vida, essa pessoa agora, eu já estou servindo a Deus, já sou pastor, já estou congregando em tal lugar, e a tua vida, você foi um bom testemunho para mim, e aquilo a minha alma enchia de alegria, sabe? É verdade, porque eu creio, onde a gente semeia a palavra de Deus, acontece alguma coisa, há transformação, vidas são alcançadas, e a internet está sendo um canal, né, de divulgação assim, tremendo, né, para isso, né, pastor? Porque olha aqui, eu tô de São Paulo, eu tô a 2.700 quilômetros, né? E olha, estou falando ao vivo, né? E provavelmente, irmã, agora, no caso aqui, são 2.000 pessoas que vão assistir pelo TikTok, mais umas 200, 300 pessoas pelo YouTube. Se vão crer, não sei quando, mas vão crer. Vão Porque a palavra, Deus, ele se revela. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade, ele fala assim, olha, eu vou mostrar para vocês que tudo que existe no mundo, todo engano, todo pecado, toda treva, não vem de Deus. E a verdade é que Deus ama a humanidade e que a humanidade, obedecendo a Satanás, virou as costas para Deus. Mas Deus jamais deixou de olhar para a humanidade com seu olhar de amor. Sim. A irmã Débora Cândido está dizendo que é de Ji-Paraná, Rondônia. Glória a Deus, irmã Débora. Rondônia está no meu coração. Eu estive aí em 75, tinha 10 anos de idade. Morei aí por 10 dias na cidade de Espigão do Oeste. Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Débora Cândido, no canal. Pois é. É como a história do filho pródigo, né, pastor? O ensinamento de um pai e uma mãe nunca é esquecido. Às vezes ele não é aceito no momento, mas ele nunca é esquecido. É como a palavra de Deus. Ela nunca é esquecida. Ela pode não ser aceita no momento, dependendo de como está a terra, que é o nosso coração. Mas em algum momento ela vai dar frutos. Hoje, inclusive, a palavra que eu trouxe lá na igreja, pela misericórdia do Senhor, foi em Tiago 4, né? Versículo 7, que fala da graça, né? Fala da graça de Deus, que é um favor imerecido, mas pela misericórdia do Senhor nós somos alcançados. Mas para isso, nós precisamos nos aproximar cada dia mais e mais do Senhor, né? É verdade. Quando a irmã estava falando do filho pródigo, eu lembrei aqui de um testemunho que eu ouvi de um irmão, uma pregação que eu ouvi algum tempo atrás. E esse irmão pregou dizendo que a parábola do filho pródigo é a mesma parábola da ovelha perdida e a mesma parábola da dracma perdida. Sim. E esse irmão explicava que a ovelha, ela estava perdida, mas ela não tem a força para voltar, porque ela é ovelha, um animalzinho. Exatamente. Então era necessário que o pastor fosse atrás da ovelha. É verdade. Então, a dracma perdida, a moeda perdida, que a mulher varreu a casa e foi em busca da moeda, era algo de valor, mas era algo que não tinha vida. Então, ela também precisava ser achada. Sim. Mas o filho pródigo, não. O filho pródigo, ele conhecia o pai, ele tinha decisão própria, e o pai sabia que ele iria voltar, porque na casa do pai era o lugar mais seguro. Exatamente. Então, eu comecei a meditar nessa palavra que a irmã acabou de falar do filho pródigo, né? Então, a parábola da ovelha, né? Que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perde uma, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que a encontre. E achando-a, se alegra e a coloca em seus ombros, cheio de júbilo. E chegando em sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, nas três parábolas, o final é a alegria. Mas o primeiro é a ovelha que precisou ser encontrada. A mulher que encontrou a dracma, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já
achei a moeda perdida. E assim vos digo que a alegria diante de Deus, dos anjos, por um pecador que se arrepende. E o filho pródigo, quando ele volta, o pai chama os seus servos, né? E prepara uma festa, uma alegria. Sim. As 3 parábolas terminam com alegria, por haver encontrado, né? Então, aquele irmão veio questionando, mas o que aconteceu, né? Porque essa festa, mas era justo alegrar-nos, regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Então, nas 3 parábolas, embora a ovelha fosse fraquinha, a moeda não tivesse vida, e o filho pródigo tinha a decisão em seu coração, as 3 parábolas terminam com alegria. Sim. E não alegria só na terra, porque diz que há alegria no céu, né? Está escrito aqui, assim vos digo que há diante dos anjos há alegria por um pecador que se arrepende. Olha como os anjos estão torcendo para que nós encontremos a verdade. É verdade. Então, os anjos ficam lá observando, poxa, será que aquele lá vai crer? Será que ele vai crer nesse Deus que nós cremos, que nós contemplamos aqui? Então é glorioso saber que há uma multidão de pessoas em trevas, mas já algumas iluminadas. Para algumas pessoas já raiou a luz. E essas pessoas aceitaram o olhar de Jesus. E a luz chegou na sua vida. E eles aceitaram essa luz. E quando aceitaram essa luz, os anjos aplaudiram no céu e se alegraram. Glória a Deus. Pode comentar alguma coisa também. É uma pena que, às vezes, a pessoa tem que passar por certo processo, como o filho pródigo, né, pastor? Não aceitou logo de primeira. Teve que passar por um processo a ponto de comer até, né, a comida dos porcos, né, as bolotas dos porcos, para poder reconhecer, né, o amor do seu pai, reconhecer que no aconchego do seu lar, com seu pai, era o melhor lugar para ele estar, né? Então, hoje em dia não é diferente. Muitos ouvem a palavra de Deus como ela está sendo proclamada em muitos canais, né, praça pública, rádio, rede social, né, mas muitos ouvem e não guardam no seu coração, entra no ouvido e sai no outro, né, aí passa por todo um processo para depois voltar e reconhecer que verdadeiramente é dependente de Deus, que sem Deus a gente não chega a lugar nenhum. Deixa eu fazer uma pergunta para o pastor a respeito da ovelha perdida. O que eu ouvi, recentemente eu ouvi isso de um pastor, ele falou para mim assim, que a igreja dele esvaziou, né? Assim, porque mudou de prédio, enfim, e muitas ovelhas saíram. Então ele disse o seguinte: eu não vou atrás de ovelhas velhas que já estão na igreja há muitos anos, eu não vou procurar essas ovelhas, não vou procurar saber porque elas se afastaram. E assim, triste, porque muitas se afastaram, a igreja se esvaziou, a ponto de agora a igreja fechar as portas. Então, o que o pastor acha dessa posição? Que a gente, o pastor não deve correr atrás da ovelha, porque ela já é uma ovelha de anos na igreja, já conhece a palavra, ela não deve ser resgatada? Se for olhar pelo lado da ovelha, se for ovelha mesmo, um novo convertido, uma pessoa que tem simplicidade, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, então ele deve sim procurar, como o pastor procurou a ovelha perdida. Mas se ele for um filho pródigo, ele abandonou a casa porque ele quis, por estar revoltado, por estar querendo viver a herança nessa terra, né? Porque o filho pródigo chegou para o pai e intimou o pai, dizendo: pai, me dá a herança, eu estou caindo fora. E muitos se perdem por uma estratégia de Satanás. Sim. E essa deve ser buscada. Mas quando a pessoa faz como o filho pródigo, o pai não poderia abandonar
o outro filho, que estava lá em obediência, direitinho, para correr atrás daquele filho errado. Porque ele estaria aprovando o erro do filho. Então o filho estava errado. Na cabeça dele estava certo. Sim. Mas na cabeça do pai ele não estava certo. Porque o pai sabia o que havia na sua casa. E o pai estava torcendo que o mesmo filho fosse para outras cidades, mas ele fosse abençoado também. Então, se é ovelha, deve ser buscado. Mas se é uma pessoa que já tem bastante amadurecimento, também deve-se conversar, buscar um conselho, porque uma alma tem muito valor. Mas tem pessoas que, se você for buscar ela vai desanimar mais ainda. Ela vai dizer, eu não quero voltar para a igreja, eu me sinto pressionado pelo pastor. Eu sinto que o pastor quer cuidar da minha vida. Sabe? Então existe uma análise a ser feita. Quem é aquela pessoa? O que ela conhece? E tem pessoas que você chega para ela e fala assim, irmão, eu não posso te pregar o evangelho, porque você conhece mais do que eu. Mas tem irmão que ele é fraquinho. E você pode ajudar ele. Mas tem irmão que está fazendo coisa errada, mas ele sabe mais até do que o pastor. Então existe caso e caso a ser analisado. Mas toda alma é preciosa para Deus. Sim. Uma vez havia uma família desviada e eles vieram congregar conosco. Eles eram de outro ministério e estavam desviados lá e saindo do ministério. E eu fiquei pensando o que falar para essa pessoa, o que falar para essa gente que conhece a palavra. Aí eu só olhei para o irmão, abracei ele e falei, irmão, não posso pregar para você o evangelho, porque você já conhece mais do que eu. O que aconteceu? Através de eu não ir atrás dele, mas dando aquela valorização nele, ele voltou, começou a congregar conosco, no fim, hoje é um homem de Deus que sai pregando o evangelho por todo o Brasil afora. Glória a Deus. Então, existe a hora de se calar e a hora de falar. Sim. Então, essa pergunta que a irmã fez, ela é correta, mas esse pastor, com certeza, ele está com a análise dele lá, ele conhece cada ovelha. Tem irmãos que fica um mês fora da igreja, depois volta. Tem irmão que só vem na ceia, tem irmão que trabalha de domingo a domingo. Então, cada pessoa, ela tem que ser analisada dentro da liberdade, dando liberdade para ela servir a Deus. Se eu falar, é pecado trabalhar, não é pecado trabalhar. Porque se eu falar para o irmão assim, irmão, você não vai trabalhar, venha para a igreja, daí ele vai dizer para mim, mas pastor, tu me deu dinheiro para pagar minhas contas. Sim. Então tem N situações, sabe? Mas a gente pode, sim, com amor, falar, irmão, quando puder, vem na igreja, faz muita falta aqui. É uma pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa, então, com muito amor, você pode mandar um WhatsApp, mandar um oi. Hoje a tecnologia está fácil. Não é pressionar, então, né? Não pressionar, mas sim, tipo assim, porque às vezes a pessoa precisa de um tempo, né? Sim. Veja Elias estava lá numa perturbação, era o rei Acabe, era Jezabel, eram os 500 profetas de Baal, e Elias, quando foi ver, estava lá na caverna. Se refugiou. E não queria receber visita de ninguém, e Deus cuidava de Elias, e Deus mandou o anjo para cuidar de Elias. Sim. Aí, de repente, Deus chega para Elias e fala, agora chegou a hora, Elias. Agora é hora de se fazer descer fogo do céu. Então, às vezes é assim, é necessário que a pessoa passe pelo fogo para valorizar a água. Então é assim, mas está correta a preocupação da irmã. Está correta por quê? Porque as pessoas merecem ser amadas. Sim. Mas de repente um pai e uma mãe sente saudade de um filho e de uma filha, mas para não incomodar a filha e o filho, eles se calam, ficam no cantinho deles, né? Não quero visitar a minha filha, não quero incomodar o casalzinho, né? Fica ali com saudade no coração. Mas o que acontece? Aquela neutralidade, a neutralidade também faz com que a gente consiga
muito espaço. Quando você não se envolve nem positivamente, nem negativamente, você fala assim, não, Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de você. Sim. Sempre palavras positivas, mas com prudência. Olha, vai dar tudo certo. Ore a Deus. Com palavras neutras. Não palavras assim, faça isso e não vai dar errado. Isso aí já não é de Deus. É deixar a pessoa e Deus. Mas você com aquele apoio de fé, de não, confie em Deus, vai dar tudo certo. Faça como Daniel, seja fiel. Os leões não vão te devorar, né? Então, eu vejo dessa maneira, sabe? Mas eu sempre estou lá mandando um WhatsApp. Ô, irmão, Jesus te ama. Que maravilha ter você aqui, amém. Sim. Só a paz do Senhor, mas pelo menos estou dizendo, estou aqui. Mas tem que ter essa sensibilidade, né, pastor? É o que eu digo, a gente tem que estar na presença de Deus e principalmente na igreja, a gente tem que estar ali, ter uma sensibilidade, porque às vezes chega alguém que precisa apenas de uma palavra, ó, Jesus te ama, ou um abraço, isso cura uma enfermidade, isso salva uma vida, às vezes, de um suicídio, né? De repente, irmã, o irmão volta na igreja, alguém fala, até que enfim apareceu, né? Sim. Porque ela é humilhante para a pessoa. É humilhante. Sim. Eu congreguei com um pastor aqui nessa cidade aqui de Jacobina, e ele falou o seguinte, ele falou, gente, quando a pessoa, às vezes, ela fica uns dias sem vir à igreja, quando ela chegar, a gente tem que abraçá-la e dar, inclusive, a oportunidade. Porque tem pessoas que falam, não dá oportunidade, porque faz uma semana, 2 que ela não vem na igreja. Ele falou, não, você tem que dar oportunidade, que é para a pessoa entender que ela está sendo amada. Ela está sendo acolhida, porque se você deixar ela lá na cadeira e você não fala nenhuma palavra de amor, de conforto, talvez ela nem volte mais. Ela se sentiu rejeitada. E só para a pessoa ter uma oportunidade, ela cria uma força dentro dela. Ela se anima. Poxa, os irmãos não me trataram diferente. Continuam me tratando igual. Porque todos nós temos a nossa consciência. E nós sabemos que fazemos de certo ou de errado. Quando o filho pródigo se conscientizou que estava errado, ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. A palavra é consciência. E a tua consciência vai despertar, você vai querer voltar para a casa do pai. Ele fala, né, aqui no verso 17, e caindo em si, ou seja, conscientizando-se, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Às vezes acontece com um irmão que está desanimado. Fala, eu não posso sair da igreja porque todos os irmãos que são fiéis na igreja estão abençoados. Eu não posso ser diferente. Tem que ser igual. Aí que ele fala, eu levantar-me-ei e vou para a casa do meu pai. E vou falar para o meu pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Quando a pessoa está como filho pródigo, e que ele volta para a igreja, de repente ele não quer oportunidade. Aquele filho não esperava uma festa. No fim, o pai dele deu uma festa para ele. Traga o melhor vestido, traga as sandálias novas, traga o anel. Vamos comemorar, meu filho estava morto, agora está vivo. Quando uma pessoa volta para a casa de Deus, é alegria no céu e deve ter alegria entre os irmãos também. Porque no céu a alegria aqui também tem que ter. Tem que ter. Ah, mas aquele irmão aprontou, aquele irmão que fez um monte de coisa errada, não importa. Ele está voltando para a luz. É o que eu digo, Jesus... não tem que apontar, né? Não tem que apontar, tem que orar e abraçar. Se você tem o Espírito de Deus, Deus é amor. Você tem o Espírito de Deus, você pensa como Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que ninguém se perca. Mas a vontade do diabo é que todos se percam. Então nós temos que ser advogado das pessoas, defender as pessoas, dizer, olha, essa pessoa está sendo enganada pelo mal. Porque o mal sempre está agindo, até pregadores hoje, para dizer, ó, você não precisa congregar.
Mas é uma estratégia do diabo para enfraquecer as pessoas. É como essa recepção do pai para o filho pródigo, isso não teve um ensinamento maior do que esse para ele. Isso para ele, para o filho, né, foi uma lição, um ensinamento que nunca na vida ele vai querer fazer o que ele fez novamente, voltar atrás. E viu que o outro filho que estava ali congregando com o pai, falou: pai, mas espera lá, olha, eu te sirvo desde criança, que você nunca me matasse um bezerro, nunca me fizesse uma festa. Ele falou: não, filho, mas você, a geladeira é tua. Tudo que tem na tua casa, as bênçãos todas é nossa, tudo que é meu é seu. Então, quando nós estamos na casa de Deus, servindo a Deus, devemos reconhecer que Deus tem dado todas as bênçãos para nós. E quando uma pessoa se converte, que vem aquela alegria, que é a festa, que é a glória a Deus, que é a aleluia, nós devemos se alegrar. Porque a Bíblia está dizendo que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Uma vida para como... é muito preciosa. Levita Rogério disse oi, paz Senhor. Deise Mendes diz oi. Amém, glória a Deus. Então, a palavra de Deus só nos alimenta, só nos faz o bem. Hoje eu estava vendo uns comentários sobre a leitura da Bíblia, falando, né, que se você lê a Bíblia 2 vezes por dia, é um efeito. Se você lê 4 vezes, um efeito. Se você lê todos os dias, quer dizer, quanto mais você lê a Bíblia, mais efeito na sua vida. Efeito de cura, de transformação, de fortalecimento, de direcionamento. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente medita, mais a gente aprende de Deus, mais a gente se fortalece. Né? Porque às vezes a pessoa acha: eu leio um versículo hoje, vou ler outro daqui amanhã. Não, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente pratica, mais a gente se fortalece, mais a gente aprende. Né? Que eu digo, a palavra tem que estar no coração. Vou contar um testemunho sobre a Bíblia para a irmã. Quando eu me converti, meu Senhor, eu estava apaixonado pela Bíblia. Eu comia a Bíblia, eu me alegrava. A Bíblia era... Eu lia 3, 4 capítulos por dia, dormia na cama com a Bíblia caía em meu peito assim, eu dormia assim com a Bíblia no peito. A minha mãe vinha, tirava a Bíblia, colocava do lado, e eu dormia lendo a palavra de Deus, e amanhecia falando em língua dos anjos. Eu nem entendia o que era aquilo. Eu nem imaginava o que era aquilo. É bem. Primeiro amor, né, pastor? Primeiro amor. Eu queria falar para todo mundo: achei a dracma pedido, vem se alegrar comigo. Achei Jesus. E assim vai ser você, que está assistindo esse vídeo nesta noite. Quando você achar Jesus, vai tomar conta de você uma alegria tão grande. Você vai querer contar para todo mundo: achei Jesus. Achei a luz, achei a verdade, achei a ovelha, achei a dracma. Voltei para a casa do Pai. Né? Que maravilha, né? Então, irmã, nós estamos... tem 5 pessoas ao vivo conosco. Já tivemos até 30 pessoas ao vivo. Glória a Deus, mas Deus sabe todas as coisas. Não está ao vivo, mas tem muitos assistindo, pastor. É que às vezes a pessoa não dá o like, mas a palavra vai alcançar muitos. Esses 2.000 e tanto vai ser alcançado, em nome de Jesus. Em algum momento vai ser alcançado. E se a irmã puder, irmã, ir lá para... O pastor falando um dia desse na live, o pastor falando: não importa se tem 1, 2, 3, eu estou aqui fazendo a vontade do Senhor. E mesmo depois que eu partir, meus vídeos estarão aí. Muitos irão assistir, muitos irão ouvir a palavra através dos meus vídeos. É uma verdade. Sim, vai aparecer a irmã. Não sei quanto tempo vai ficar, que vai existir o YouTube, porque Jesus volta logo. Mas o que acontece? É que uma alma tem um valor maravilhoso. Por causa de uma alma, Jesus volta. Por causa de uma alma, Jesus não volta. Porque no dia que a última pessoa
se arrepender, receber a luz de Deus, for batizada nas águas em nome do Senhor Jesus, receber o Espírito de Deus e participar da Santa Ceia, o anjo vai tocar a trombeta. Vai ser falado lá no céu. Pode ir, porque a esposa já está ataviada. Aleluia. Para encontrar com o seu noivo. Glória a Deus, eu creio. E o Senhor virá ao toque da trombeta. Será algo que ninguém está preparado para ouvir. Você está acostumado a ouvir sirene de polícia, sirene de bombeiro, sirene disso, sirene daquilo. Vai ser um toque único. Vai ser o hino da maior vitória, pois está encerrando-se o ciclo da morte, o ciclo da condenação, o ciclo da derrota, e estará iniciando a eternidade, onde não haverá mais choro, nem mais lágrimas, e Deus estará conosco. Nós poderemos viajar por toda a terra. Eu posso sair a pé aqui e vou dizer, eu vou lá para os Estados Unidos, vou para o Oriente a pé. Eu posso ir porque não vai faltar comida. Glória a Deus. Porque as pessoas vão agir como Abraão. Abraão tinha uma casa à beira da estrada. E quando ele via que vinha um peregrino, Abraão corria, preparava a sua bacia de água, e já se preparava o pão para lavar os pés daquela pessoa e alimentar aquela pessoa, para que ela dormisse em sua casa e seguisse viagem. Hospitalidade. E a Bíblia fala que muitos, sem saber, através da hospitalidade, receberam um anjo. Foi o que aconteceu com Abraão, recebeu o anjo do Senhor. Recebeu a promessa também, né? Sim. E eles mesmo em idade avançada haveriam de ter um filho, e que a nação deles seria a maior nação da terra. Mas nem filho eu tenho. Sara sorriu. E o anjo falou, Sara está sorrindo, mas vai se cumprir. Abraão fez como Deus, né? Dele deu seu filho para sacrifício. Ele não temeu, ele não contestou, ele obedeceu à voz do Senhor. Abraão obedeceu à voz do Senhor. Mesmo quando você estudar a história de Abraão mesmo, o pai de Abraão era um homem idólatra. Vivia entre os deuses, havia Deus maior, Deus menor, Deus grandão, Deus pequeno. Até ponto que Abraão, até nas suas loucuras, né? Um dia quebrou um Deus lá, ele falou, foi o Deus maior que matou o Deus menor. E o pai dele era tão idólatra que não entendia nada, né? E ao fim ele passou por inocente, porque... Mas é muito maravilhoso, sabe, irmão? É como a gente estava fazendo estudo da escola bíblica falando sobre Estevão, né? A morte de Estevão. E aí o pastor perguntou pra gente, e aí, vocês acham que tem alguém preparado para dar a vida como Estevão deu? Eu falei, olha pastor, eu acho que não. Não existe ser humano preparado como Estevão para dar a vida por Jesus, negar a si mesmo por Jesus. Eu não creio que tenha, não, viu? A senhora notou que eu sempre falo aqui no canal, que nós olhamos para o céu e vemos o céu aberto, vimos o Senhor Jesus assentado à roda do seu exército celestial, de guerreiros. Estevão viu aquela visão. E ele falou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Nós precisamos ter essa visão do céu aberto. Sim. Jesus falou, vereis o céu aberto e o Filho do Homem assentado no seu trono de glória. E a gente só consegue ver pela fé. Pela fé. A fé não se vê com os olhos abertos, só se vê com os olhos fechados. Exatamente. Bem? Então, irmã, eu queria agradecer de coração a participação da irmã. Eu que agradeço. 21 horas e 52 minutos. Vamos levantar o copo com água agora. Vou dar um tempo os irmãos preparar o copo com água. E aqui tem água e tem garrafa, benção.
vai ter vitória. Glória a Deus, eu creio. Porque Deus é fiel. Glória Essa a Deus. água é só uma água. Esse copo é só um copo. Essa garrafa é só uma garrafa. Mas temperada com a fé dos santos. E através da oração da missionária Rosa Maria, que vai orar agora, o milagre vai chegar na sua casa. A luz vai entrar na sua vida. E vai iluminar os seus caminhos. Vai te dar ideia. Você não pensava o que você iria fazer, mas Deus vai te dar sabedoria. A partir desse momento, a bênção entra na sua casa quando você prepara o seu copo com água, porque você vai ser abençoado. Amém? Em nome de Jesus. Irmã Rosa Maria, a senhora crê que haverá milagres através da sua oração e desse copo com água, desse povo que obedeceu a palavra em preparar o copo com água? Amém, eu creio, porque o nosso Deus é grande e poderoso. Amém. Então levante agora o seu copo com água, a irmã missionária Rosa Maria vai orar em nome do Senhor Jesus. Poderoso e santo Deus, nesse momento, meu Deus, ainda na tua santíssima e poderosa presença, quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, meu Deus, através desse canal, juntamente com o teu servo, pastor Ademir, Pai, proclamando o evangelho do Senhor. Pai, nós apresentamos diante de ti este copo de água, Pai. Não é a água nem o copo, mas é a tua santíssima e poderosa presença, Pai. Aleluia. É a fé que temos em nosso coração do poder do Deus que nós servimos. Aleluia. Eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada pessoa que está apresentando aqui o seu copo com água, sua garrafa com água, crendo no poder do nosso poderoso Deus, irá receber nessa noite o seu milagre, que vidas sejam alcançadas, transformadas, que os enfermos sejam curados, Pai, os cativos sejam libertos, meu Pai, os que estão fracos sejam fortalecidos, restaurados na tua presença. Derrama a tua graça e o teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas. Abençoa, meu Deus, cada um que está aqui apresentando o seu copo de água, crendo no poder do Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus e que esta água, Senhor, irá, meu Deus, fluir em nossas vidas, irá, meu Deus, purificar o nosso sangue, curarmos nós das nossas enfermidades, porque o Senhor é um Deus que tudo pode, tem em suas mãos todo o poder, é o mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, o aleijado do tanque de Betesda, continua curando, Pai. Por isso estamos aqui diante do Senhor, clamando o teu socorro, a tua misericórdia, apresentando esta água para a purificação da nossa vida, para o nosso milagre. Assim, Pai, eu te agradeço, crendo no poder que há no nome santo do Senhor e no milagre que cada um irá receber nesta noite, através dessa humilde oração e da manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo essa oportunidade. Amém. Graças a Deus. Vamos beber a água agora. Receber o nosso milagre em nome de Jesus. Beba agora e sinta o sabor da vitória. Glória a Deus. Deixa eu me dar uma visão aqui agora, já vou contar para os irmãos. Glória seja dada a Deus. Deixa eu me dar uma visão aqui agora. Recebo o meu milagre em nome de Jesus. Deixa eu me dar uma visão agora de uma pessoa. Ela era serva de Deus. Ela era uma ovelha do Senhor. E agora ela está num buraco. E ela não vê ninguém a ajudando. Mas Deus agora me mostra nessa visão você querendo sair deste buraco. É Jesus poderoso, glorioso. E só há um caminho. Clama ao Senhor. Para você que é esta visão, você que está nesse buraco, que está passando dificuldades financeiras, quando você estava na casa do Senhor, estava tudo certo, Deus estava te abençoando, mas agora você se vê num buraco. Clama a Deus agora. Aleluia, Jesus. Beba essa água que você colocou no seu copo aí agora. Senhor, visita, meu Pai. Receba força. Receba força para sair do buraco e voltar aos pastos verdejantes do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é contigo. Você está nesse buraco porque você caiu sozinho. Não foi Deus que te derrubou, mas foi o inimigo que te enganou. Mas agora Deus quer que você clame a Ele
Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te. Te darei a vitória, iluminarei o teu caminho, e você voltará a ser feliz. Todos esses momentos que tem passado, de tristeza, de amargura, vai cair por terra, porque você voltará a sorrir na presença do Senhor Jesus. Amém. Glória. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel e maravilhoso, né, pastor? É verdade. Irmãos, o que eu aprendo nesta noite? Sem Jesus não dá. Não dá. A ovelha, a dracma, o filho pródigo, todos precisavam de uma atitude. A ovelha dependia do pastor buscá-la. A dracma, a moeda, precisava que a mulher varresse a casa. E às vezes temos que varrer a nossa casa também para encontrar o problema. É verdade. O filho pródigo também teve que varrer a sua consciência para lembrar que na casa do seu pai havia fartura, havia bênção. E quando ele lembrou, quando ele varreu a sua consciência, ele entrou e caiu em si e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá tem bênção para todos, até os empregados do meu pai, tem fartura de pão. Eu vou me consertar com meu pai, vou falar: pai, eu pequei, eu não mereço, mas eu quero estar na sua casa. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ele estava longe, seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão e correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Glória. Jesus quer te receber nesta noite. Aleluia. Jesus quer te abraçar, Jesus quer te beijar. Jesus te quer de volta, meu irmão e minha irmã. Volta para Jesus. Ainda hoje, levanta a tua mão ao céu e diga: Senhor, eu quero voltar para o Senhor. Me dê força. Eu entendo que na tua casa é que tem bênção. Em nome do Senhor Jesus. E levantando a tua mão, Deus já enviará um anjo lá do céu com a missão de te ajudar a sair desse buraco. Voltar para a presença do Senhor. Glórias e glórias ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmã missionária Rosa Maria. Prazer estar com a senhora. Continue assim. Queria convidar a irmã, se a irmã puder ir para Imperatriz do Maranhão, faça esse cursinho. Estou orando. Amém. Que Deus possa dar as condições, que não é fácil, passagem não está barato. Tem que comprar várias vezes no cartão, mas eu pago para fazer a obra de Deus. Ah, pastor, você ganha dinheiro. Não, eu pago para fazer a obra de Deus. Glória. Vou pagar a passagem R$ 1.600, 4 vezes de 400 e pouco. Mas não importa, aquelas almas. Oh, como aquelas almas são preciosas. Como tem valor aquelas almas. Com certeza o justo juiz, naquele dia, me dará o galardão. Embora não mereça. Mas ele vai dar a cada um. Porque ele é justo. E ele é interesse dele que todos o conheçam e o adorem e creiam que ele realmente ama a humanidade. Amém. Irmã Rosa Maria, sua saudação final aí, sua despedida, em nome do Senhor Jesus. Bem, agradeço primeiramente a Deus, ao pastor, que Deus abençoe o pastor, seu ministério, a todos do seu ministério, né? Que Deus continue usando nessa terra, né? E Deus contempla o desejo do coração do pastor, de toda a igreja, né? E eu com certeza vamos estar orando para Deus abençoar esse congresso, que eu creio vai ser grande vai ser o mover de Deus nesse lugar. Grandes bênçãos, milagres, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe o pastor, sua família, né? Vamos estar orando a cada dia, ore pela minha vida, pela minha família, pela minha viagem. Então, abençoado em nome de Jesus. A semana que vem, assim se Deus permitir, vou levar minha mãe comigo, ela vai ficar um tempo lá, mas não sairei, estarei aqui sempre com o pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida e agradeço essa oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Vamos marcar mais live junto com a irmã, tá? A irmã orar por nós.
A Amém, nossa pastor. luta, irmã, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, Sim, mas é contra principados e potestades que estão no ar e não sim, querem que nós pregamos o evangelho. Por isso sim. eu clamo, eu sempre clamo aos irmãos, orem por mim. Sim. E Pastor, eu quero quero que a pedir irmã... para o pastor também, não gostamos que você vai falar, ora, pede para a igreja, está sempre em clamor, apresentando as crianças, né, os jovens, porque a fúria está grande contra as crianças, né, do nosso país, do nosso mundo. E os jovens, então vamos sempre apresentá-los nas nossas orações para o Senhor guardar, né, proteger. Amém. Falando nisso, eu quero que a irmã ore para Deus mandar jovem para aprender o ministério, para ler a Amém. Bíblia, para nos substituir, porque o tempo está passando, daqui a uns dias a gente parte dessa para o melhor e alguém vai ter que substituir, né? Sim. E a gente sabe que os obreiros são tão poucos. A seara é grande, mas os tempeiros são poucos. Muito pouco, irmão. Nós precisávamos abrir igreja em todos os municípios do Brasil para pregar o precioso nome de Jesus. Sim. E não há. Verdade. Mas o Senhor nos orienta a orar, a rogar ao Senhor que mande mais ser feito. Amém. Amém? E olha, foi um prazer estar com a irmã, viu? Prazer estar com os irmãos da live. Deus abençoe cada um que participou da live hoje, com comentário ou pedido oração. Eu quero decretar a tua vitória. Toque aí com a sua mão no seu celular e receba a tua vitória agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que você está liberto, vitorioso. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fiquem todos com Deus, se inscreva no canal, compartilhe, dá um joinha, amém. E ajuda nós a pregar o evangelho. Se pudermos ajudar com oferta, nós aceitamos também. Com certeza Deus vai te abençoar. Se não tiver condições, entrega a tua vida a Jesus. Ele vai preparar muitas bênçãos para você. Amém? Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Obrigado, missionária Rosa Maria. Fiquem todos na paz. Amém, a paz do Senhor.